Carlos Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira. É isso mesmo, galera. O italiano foi anunciado e todo mundo aí tá com a expectativa lá em cima. Afinal, o cara foi multicampeão pelo Real Madrid, o maior clube do mundo. Chegou a alcançar ali a 15ª Champions League e realmente demonstrou que os seus jogadores podem render, como o Vinícius Júnior foi, né? Conseguiu de fato se tornar o melhor jogador do planeta, jogando pelo clube espanhol e um brasileiro novamente eleito o melhor do mundo. Existem especulações de que o Rafinha possa prosseguir e quem sabe também alcançar esse feito. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre a escolha da CBF, os valores que foram pagos e, claro, a expectativa do povo brasileiro em relação a Carlos Ancelotti. Acho que a gente nunca teve um treinador tão qualificado. E muita gente está se perguntando se os valores foram altos, né? Pelo que parece, a CBF investiu cerca de 4 milhões mensais para o Carlos Ancelotti treinar a seleção brasileira. E particularmente eu, Tardelli, acredito muito nesse trabalho, porque a gente está falando de um cara experiente em competições europeias, em competições de alto nível, e já demonstrou em várias outras equipes, não somente no Real Madrid, que ele possui uma qualidade. E claro que as especulações a respeito de jogadores começaram. Será que o Rodrigo vai ter suas chances na seleção? Até porque no Real Madrid, nessa fase final, ele não jogou. Vinícius Júnior possivelmente vai continuar sendo convocado. O Ancelotti gostava muito dele no Real Madrid. O Endrick também está com um pouco de receio em relação a essas chances, se serão criadas ou não, né? O brasileiro, ele não entrava, não conseguia tirar a vaga do Mbappé. E a gente precisa lembrar, né, que o Endrick, ele é muito jovem ainda, não está conseguindo uma sequência boa no Real Madrid, não apresentou um futebol magnífico que de fato faça com que ele seja titular, até em função da concorrência. Mas eu ainda acredito que o Endrick vai fazer parte da convocação da seleção. Acho que o ataque ele é bem pré-definido, né? Possivelmente a gente vai ter um Rafinha numa ponta, Vinícius Júnior na outra e algum centroavante brigando. A questão é, será que o Carlos Ancelotti vai olhar para o futebol brasileiro, procurar o Pedro ali do Flamengo? Porque ele tem uma cultura muito europeia, né? Ele conhece muito bem lá a liga, campeonato inglês, mas será que ele tem essa visão do que é o futebol brasileiro? Um futebol com contato, um futebol que relativamente tem uma certa posse de bola, mas não como é na Europa. O nível de intensidade também é mais baixo. E alguém pode se perguntar, né? Será que o Carlos Ancelotti vai dar certo na seleção? Bom, ele tem um nível muito alto. Os treinadores que estavam no mercado, se cotou Abel Ferreira do Palmeiras, falou o nome de José Mourinho, Jorge Jesus. Entre essas escolhas que o Brasil poderia ter feito, acredito eu que sim, o Carlos Ancelotti foi a melhor. São 4 milhões por mês, mas todo mundo sabe que a CBF ganha muito dinheiro, movimenta o mercado do futebol brasileiro de uma forma inacreditável. Então pagar por ter uma qualidade é realmente necessário nessa situação que a seleção se encontra. Vou demonstrar aqui minha humilde opinião em relação a uma possível convocação ideal da seleção. Iria com Ederson no gol, um goleiro que joga muito bem com os pés e é treinado por Pepe Guardiola. Beraldo faria a zaga pela direita, junto a ele Gabriel Magalhães. Na esquerda o Brasil passa por uma situação complexa, difícil, né? Os laterais não estão em alto nível, né? Guilherme Arana não foi bem na sua convocação, então outros nomes poderiam surgir, mas possivelmente alguém que joga no Brasil. Essa seria de fato a nossa surpresa. Talvez um Alex Telles, um Alexandro. Na lateral direita, outra carência muito grande. Possivelmente a seleção está tentando encontrar um lateral e até o momento não conseguiu. O Wesley é uma das opções que tem para aquele setor. Não sei de outros, talvez podem estar surgindo em grandes clubes, mas até o momento, infelizmente, o que temos é o Wesley. Dando continuidade, de fato, a esses 11 jogadores, a gente teria agora a trinca ali de volantes. E por incrível que pareça, tá? Acho que o Carlos Ancelotti vai acabar ressuscitando o Casemiro para a seleção brasileira, porque João Gomes, tantos outros jogadores que foram testados nessa posição não renderam. E até uma especulação do Lucas Paquetá em relação ao esquema de apostas. Então, possivelmente,
ele deve ressuscitar o Casemiro para a seleção. No meio de campo, o Neymar tem que ser o meia central e a gente poderia ter o Gerson ali também junto com o Casemiro. Acho que seriam grandes jogadores. Na fase final de ataque, eu faria o meu com Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior, o Rodrigo de falso 9. E essa seria a minha configuração da seleção brasileira e os demais convocados. Mas para você, qual seria a sua seleção ideal? Você já pode estar colocando aqui para ver quem concorda e quem não concorda.